tem tudo. E eu fico muito feliz em ver Deus usando a vida do Fabiano. Fabiano, de poucas palavras, né? Fica quietinho na dele, mas é um homem de Deus, um homem que tem um chamado pastoral. Ele e a Zaina e as meninas estão comigo desde o Enéas. E é uma família a qual eu tenho um carinho muito grande. Eu e o Fabiano, há uns meses atrás, tivemos uma conversa ali, né, Fabiano? E de lá para cá o ministério dele deu uma rompida, uma desenvolvida. E para mim é uma alegria muito grande em ouvir o Fabiano aqui nessa noite, em compartilhar a palavra que Deus colocou no coração dele. Sinta-se à vontade. Pessoal, estenda as mãos para cá, vamos orar pela vida do Fabiano. Senhor, usa teu servo com sabedoria, com graça, com unção nessa noite. O Senhor já colocou a palavra no coração dele. É normal o nervoso, isso faz parte, porque falar em nome do Senhor é uma responsabilidade muito grande. Mas que a partir deste momento, que o teu doce Espírito que habita na vida do teu servo, que assuma o controle agora de tudo. Senhor, nós abrimos também o nosso coração para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe. Aleluias. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Eu queria dizer que é motivo de bastante alegria por essa oportunidade a qual o pastor me concedeu. Fico muito feliz. Sei que tem várias e várias pessoas capacitadas aí embaixo para levar essa palavra, mas que seja feita a vontade do Senhor e não a minha. Amém? Queria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias no livro do profeta Jonas, no capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Jonas, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. E depois o capítulo 3, somente o versículo 10. Meus irmãos, essa palavra é uma palavra a qual todos já conhecem, só que é interessante a palavra do Senhor, que ela se renova, ela se faz a cada dia necessária para a nossa vida. E quando eu estava meditando na palavra do Senhor, eu até comentei com o pastor, eu tive vários textos em esboço, só que o Senhor me atentou para esse. Então eu creio que o Senhor quer falar com um de nós aqui, ou até 2 ou 3, mas eu sei que Ele está presente neste lugar. Eu sei que Ele vai fazer, Ele vai mover céus e terra, para que você possa receber a bênção dEle nessa noite, amém? A palavra nos diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor, na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros tiveram tanto medo que cada um clamou ao seu Deus, e atiraram a carga do navio no mar para deixá-lo mais leve. Mas Jonas havia descido ao porão do navio, e tendo-se deitado, dormia profundamente. O capitão dirigiu-se a ele e disse-lhe: Que fazes tu dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós, para que não morramos. E cada um dizia ao seu companheiro: Vinde e lancemos sortes, para sabermos quem é o culpado por essa tragédia que nos sobreveio. Então lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Capítulo 3, somente o versículo 10. E Deus viu o que eles fizeram, como se converteram de seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Amém? Meus amados e queridos irmãos, eu queria dizer que, lendo o texto do profeta Jonas, nós vemos que ele é uma pessoa assim como nós, pessoa do Senhor, pessoa que o Senhor escolheu, que o Senhor separou. Mas o profeta Jonas, ele teve um deslize, ele cometeu um erro. Ele quis sair da presença do Senhor. Ele quis desviar o caminho, ele não quis ouvir
a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Ou seja, ele, em um ato de desobediência, quando o Senhor levou a ele a palavra para estar indo a Nínive, pregar o seu evangelho, para que aquele povo se arrependesse, o profeta Jonas simplesmente não aceitou a voz do Senhor. Na verdade, ele se levantou, mas ele mudou o seu trajeto. E muitas das vezes, em nosso dia a dia, nós fazemos a mesma coisa. Muitas das vezes a gente quer mudar o trajeto que o Senhor tem colocado para nossas vidas. Nós queremos talvez atrapalhar os planos do Senhor, mas eu quero te dizer nessa noite que o Senhor tem algo tremendo para a sua vida, por isso você está aqui hoje. E se você pensa que vai estar enganando o Senhor, você está enganado, porque do Senhor não se zomba. O Senhor, quando tem um plano, um projeto traçado para a nossa vida, ninguém faz ele mudar. Você tem que se adequar ao Senhor e não o Senhor a você, porque a vontade do Senhor é a que prevalece. Amém? Aleluia. E o profeta Jonas, então, ele resolve ir para Tarsis. O Senhor mandou ele ir para Nínive e ele foi para Tarsis. Tarsis, para os irmãos entenderem, seria o oposto de Nínive, ou seja, o Senhor mandou ir para leste e ele foi para oeste. Ele foi por um caminho torpe, completamente diferente do Senhor. Talvez nós estamos na igreja, o Senhor tem falado, o Senhor tem ministrado as bênçãos em nossas vidas, quando nós viemos para a casa do Senhor, e Ele fala grandemente em nosso coração arde, mas muitas das vezes nós saímos por aquela porta e deixamos essa palavra aqui dentro. Muitas das vezes nós negligenciamos essa palavra e fazemos coisas errôneas lá fora, deixando assim o nome de cristão para trás. Eu quero te dizer nessa noite que o Senhor hoje marcou esse encontro conosco, principalmente comigo, para que nós pudéssemos mudar essa história, para que nós pudéssemos fazer diferente, levando essa palavra para os que estão lá fora e através das nossas atitudes, sermos pessoas diferentes, mudadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. Aleluias. Jonas, ao ser desobediente com o Senhor, ele parte para Tarsis. Os irmãos já conhecem a palavra, mas como ela chama a atenção em vários pontos diferentes, eu vou falar aqui a respeito do trajeto que Jonas fez. Ele ali pega aquele barco e vai para Tarsis, só que de repente vem uma tempestade. Essa tempestade está querendo agora destruir aquele barco. E Jonas cai em um profundo sono. Jonas está ali naquele barco, o pessoal está todo apavorado, mas Jonas está tranquilo, está em um profundo sono. Creio eu, ao ler essa palavra, ao meditar nela, que isso também foi propósito do Senhor. Aquele sono a qual ele cair ali, foi para despertar aqueles que estavam no barco, para quem era Jonas. Jonas então, era o único ali que adorava ao Deus Santo, ao Deus de Israel. Mas Jonas estava em pecado, porque se ele desobedeceu ao Senhor, ele deixou de fazer a vontade de Deus, ele estava em pecado. E Jonas ali então, ele resolve confessar que está fugindo da presença do Senhor. E como cessar então aquela tempestade que está quase afundando aquele barco? Jonas, ele resolve pedir àqueles que estão ali para jogá-lo ao mar. E aqueles ali, movidos de profundo medo, de temor ao Senhor, porque eles conheciam, eles não eram cristãos, mas eles conheciam ao Deus de Jonas, eles conheciam o Deus de Israel, eles não eram pertencentes ali, eles adoravam outros deuses, mas eles conheciam o poder de Deus de Israel. Então eles ali tiveram medo de lançar Jonas ao mar, mas usando ali então de misericórdia, o Senhor Jesus consegue ali falar com Jonas para que lançasse ele ali no mar. Então aqueles que estavam ali resolvem lançá-lo ao mar, mas eles têm ali um medo, um temor do Senhor e resolvem oferecer ali
algo para o Senhor, porque eles sabiam do poder do Deus de Israel. E quando Jonas é lançado ao mar, os irmãos já conhecem a palavra, vem aquele peixe, e pela primeira vez Jonas orou ao Senhor. Jonas precisou passar por alguma situação para que ele se arrependesse e orasse ao Senhor. E essa mesma palavra tem chamado minha atenção para os dias de hoje, que quando nós estamos vivendo uma vida que nós achamos que é correta, nós deixamos o Senhor de lado. Eu falo isso, irmãos, porque essa palavra falou comigo e há um tempo atrás eu era assim. Nós deixamos o Senhor de lado, ou nós viemos à casa dele e a palavra entra de um lado e sai do outro do nosso ouvido. Nós saímos daqui da mesma maneira que nós entramos. E isso não provém do Pai, porque o Senhor, Ele quer que nós venhamos a nos renovar as nossas forças para que nós possamos batalhar lá fora, porque nós estamos em guerra, mas nós somos vitoriosos pela pessoa do Senhor Jesus. Aleluias. Então Jonas ali naquele peixe, quando nós vemos essa passagem, nós vemos que tudo foi direção do Senhor. Tudo foi propósito de Deus. Aquele peixe enorme aparecer ali, ele ser lançado ali no mar, tudo foi propósito do Senhor, diante a um erro, diante a uma desobediência de Jonas. Mas nós entendemos ali, olhando pelos olhos espirituais, que o Senhor também, olhando para aquele pessoal que ficaram no barco, que depois que a tempestade cessou, eles viram que o Senhor Deus de Israel, é o Senhor Deus que é dono do ouro, que é o dono do ouro e da prata, que é o dono da tempestade, que é o dono da calmaria. Eles perceberam que aquele Deus era o Deus verdadeiro, era o Deus que eles deviam adorar. E Jonas estando ali, então, ele ora ao Senhor. E o Senhor ali, então, ouve a voz de Jonas. O Senhor também está ouvindo a nossa voz, está ouvindo a minha voz, ouvindo a sua voz. Porque ele fala em Jeremias 33:3, clame a mim e eu vou te responder, e te anunciarei coisas grandes e firmes que não sabes. Então o Senhor Jesus, ele ouviu a voz do seu filho, ele ouviu a voz do profeta, e ele pegou e fez com que aquele peixe o lançasse Jonas ali, fora do mar, ali na terra, e Jonas então foi chamado segunda vez. Quantas vezes será necessário o Senhor chamar-te para a obra? Jonas foi chamado por 2 vezes. Na segunda, ele se colocou à disposição, à dispensação do Senhor. Muitas das vezes nós somos chamados, nós somos incomodados para estar falando a palavra do Senhor, para estar levando a palavra àqueles que necessitam. Somos feitos de oportunidades, e essas oportunidades nos aparecem dia após dia, mas negligenciamos com o nosso ego. Talvez nós queremos recusar, desobedecer ao Senhor, mas eu tenho uma dica para você, meu irmão. Quando você sentir no coração que aquela pessoa que está do seu lado, aquele vizinho, aquele amigo no trabalho, na escola, está necessitando de uma palavra, Deus vai te incomodar. Não negligencie essa palavra, não desobedeça. É o Senhor tocando seu coração, é o Senhor querendo que você cumpra o ide dele, como nos diz em Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Aleluias. Então não despreze a palavra do Senhor. Aleluias. Indo mais adiante a história de Jonas. Jonas então, ele é chamado pela segunda vez para fazer a obra do Senhor. E ele se levanta e vai. Ele não se preocupou com as adversidades, com os problemas que ele iria enfrentar. Ele foi. Ele pegou e foi até aquela cidade de Nínive, que, diga-se de passagem, havia mais de 600 mil habitantes. 600 mil habitantes dependendo de uma pessoa para levar a palavra do Senhor, para que eles fossem resgatados. E ali o Senhor então levou Jonas até aquela cidade. E chegando lá, Jonas teve uma surpresa. No seu interior ele acharia que aqueles então iriam rejeitar a palavra do Senhor. Mas eles se sentiram então ali idólatras mesmo e se arrependeram
eles foram movidos de um arrependimento a qual todos foram libertos, e todos se arrependeram, e todos começaram a invocar o Deus de Jonas, a estar ali prostrando-se aos pés daquele que um dia nos salvou e nos livrou, né, do mal. Aqueles que estavam ali então adoraram ao Senhor, mais de 600 mil pessoas. Em uma só pessoa, Deus salvou mais de 600 mil. E muitas das vezes Ele não quer salvar 600, 60, 6, Ele quer salvar uma, mas dependendo da sua vida, dependendo do seu agir, do modo que você fala, do modo que você age para com essas pessoas. Só que Jonas, ele comete o seu segundo erro. Jonas, ele fica triste. Ele fica triste porque o Senhor, usando ali de misericórdia para que aquele povo, ele se arrepende de dar fim àquele povo. Porque o Senhor mandou Jonas levar uma mensagem para que ele se arrependesse, porque senão iria destruir aquele povo. E aquele povo se arrependeu, para a surpresa de Jonas. Jonas nunca pensara que isso aconteceria. Jonas pensava que ele iria levar aquela palavra e aquele povo ia endurecer o vosso coração e não ia aceitar. Muitas das vezes também fazemos isso, meus irmãos. Muitas das vezes deixamos de levar a palavra do Senhor com medo do que possa acontecer, com medo de como aquela pessoa vai reagir, vai receber aquela palavra, se você vai ser confrontado, se você vai ser debatido ali, se você vai ter argumentos para aquela pessoa, e deixamos então de fazer a obra do Senhor. Nessa noite o Senhor tem me incomodado, tem colocado essa palavra em meu coração, para dizer: não deixe de falar do amor de Cristo, não deixe de falar por tudo aquilo que Ele fez em sua vida, porque Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a minha vida, para estar libertando aqueles que estão cativos, aqueles que estão dependentes dessa palavra. Aleluias. E então Jonas, então ali, ele fica ali triste com o Senhor. Mas o Senhor, no final do texto, vai usar uma boboreira para estar então colocando então Jonas, aquele exemplo a Jonas, de como ele tinha que estar agindo naquela situação. No capítulo 4, no versículo 9, o Senhor fala: então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivastes, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e noutra noite morreu. E não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda. Ou seja, o Senhor está falando com Jonas, que Jonas então se preocupara com as coisas que não eram de proveito, mas então daquelas pessoas que estavam perdidas ali, Jonas então não queria dar crédito à palavra do Senhor. Jonas então ali erra pela segunda vez. E quantas vezes necessitaremos de errar para alcançar o que o Senhor quer que nós alcancemos? Quantas vezes o Senhor terá que estar agindo, falando com você, para que você se coloque na posição de verdadeiro servo, de verdadeiro adorador do Senhor? Aleluias. Eu sei que essa palavra, ela vai de confronto, primeiramente com a minha vida, porque até então eu era como Jonas. Eu estava ali sentado, eu estava ali acomodado no meu lar, eu vinha para a igreja, eu não sentia a presença do Senhor porque eu não abria o meu coração. Muitas palavras foram pregadas aqui nesse altar, mas eu não sentia. O vizinho do lado, o meu irmão, sentia a presença e rodopiava, e eu nada. Eu estava esperando a hora de ir embora, e eu sei que também acontece isso com algumas pessoas aqui. Mas eu quero te dizer nessa noite: faça como eu, arrepende-te, começa a caminhar novamente com o Senhor, arrepende-te, muda de vida, porque o Senhor tem mais para oferecer. E assim como Ele fez com Jonas, assim como Ele fez comigo, Ele quer fazer com todos que estão aqui. Nós bem sabemos que todos nós temos um ministério, todos nós seremos usados, somos usados pelo Senhor, basta nós darmos lugar a Ele. Talvez nós deixamos o nosso coração cheio de tanta coisa, de mágoas, de tristezas, e não deixamos o Senhor, o Espírito Santo dele agir em nossa vida.
Talvez nós negligenciamos dia após dia essa passagem, essa palavra. Mas hoje o Senhor Jesus Cristo, Ele quer que nós venhamos a reconsiderar, a tomar essa palavra e a mudar a vida, mudar a direção. Talvez nós temos a oportunidade de estar levando para o próximo. Talvez nós deixamos de lado por receio. Mas o Senhor Jesus Cristo não nos chamou para ficar acomodados, não nos chamou para ficar estaqueado no banco de uma igreja, mas sim para levar a tua palavra, mas sim para falar as boas novas, mas sim para dizer, igual quarta-feira a irmã veio aqui e deu um testemunho do filho dela, que ele foi prensado, mas o Senhor Jesus Cristo pôs uma pilastra entre aquele caminhão e o filho dela e salvou o filho dela. Esse testemunho foi lindo, irmãos, porque o Senhor Jesus Cristo, Ele prova para nós dia após dia que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Aleluias. Louvado e agradecido ao Senhor. Eu queria, para finalizar, só ler mais um texto aqui, queria que os irmãos abrissem também, no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 31. Na verdade, ele é um cântico da vitória, porque nós somos vitoriosos na pessoa de Jesus. E é uma palavra que chama bastante atenção para que nós possamos nos fortalecer, para que nós possamos estar firmes com o Senhor, perseverantes na tua obra. Que diz assim: portanto, que poderemos dizer diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou nem o próprio filho, mas pelo contrário o entregou por todos nós, como não nos dará também Ele todas as coisas? Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem os condenará? Cristo Jesus é quem morreu, ou pelo contrário, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome ou privação, ou perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem as autoridades celestiais, nem coisas do presente nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Amém? Aleluias. Glória a Deus. Quando eu leio essa passagem também, só para estar concluindo com Jonas, eu vejo que o Senhor Jesus Cristo, Ele tem zelado pelo seu povo, Ele tem cuidado. Ele nos diz aqui através do apóstolo Paulo: quem nos separará do amor de Deus? E aqui ele cita várias coisas: a morte, a profundidade, as potestades. Nada nos separará do amor de Cristo. Nada, mas é nada mesmo, irmãos. Somente nós poderemos fazer essa separação, porque o pecado faz essa separação e está embutido em nós, porque nós temos o livre-arbítrio. Então que nós possamos meditar nessa palavra, porque nada nos separa do amor de Deus. Amém? Aleluias. Essa é a palavra que eu queria deixar com os irmãos. Queria convidar os irmãos a se colocar de pé. Queria convidar o louvor também até a frente aqui. E dizer para os irmãos que essa é uma palavra simples, mas que o Senhor me incomodou, colocou em meu coração. E quem foi tocado pelo Senhor, quem recebeu essa palavra no seu coração, quiser vir aqui à frente, vem aqui que a gente vamos orar por vocês. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. O Senhor está aqui, meu irmão. O Senhor está aqui, Ele quer te abençoar. Ele quer trazer boas novas, Ele quer trazer uma nova vida. Não deixe que nada tire você da presença do Senhor. Não deixe que nada limite o Senhor de estar trazendo a bênção para a sua vida. Aleluias.
Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Meus irmãos, vamos adorar ao Senhor. Hoje é o culto da palavra e o Senhor Jesus Cristo está aqui e quer te abençoar. Que você não saia daqui da mesma maneira que você entrou. Vamos estar adorando, vamos estar glorificando o nome do Senhor, porque eu tenho certeza que Ele ainda vai entregar a sua bênção nessa noite.